Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Ray Garrett enfrenta uma dificuldade central: a incapacidade de integrar plenamente sua sombra ao seu eu consciente. A compulsão de seguir em frente, mesmo diante de exaustão extrema, revela uma tensão profunda entre sua moral e seus impulsos instintivos, uma batalha silenciosa entre sobrevivência e ética. Cada passo doloroso carrega ecos de medos primordiais e lembranças familiares, especialmente a presença de sua mãe, Ginny, que representa tanto proteção quanto culpa silenciosa. A ativação do arquétipo do herói se manifesta em sua determinação obstinada, conferindo a Ray uma aura de coragem e sofrimento que molda não apenas seu corpo, mas a própria estrutura de sua psique, transformando cada passo em um ritual de resistência e autoconhecimento. Na longa jornada, os padrões do inconsciente coletivo se revelam de forma intensa. A marcha coletiva de 50 jovens evoca símbolos universais de sacrifício, lealdade e confronto com o destino. A persona de Ray, disciplinada e justa, se confronta com complexos latentes de rivalidade, medo e culpa, enquanto a necessidade de autorregulação psíquica o força a tomar decisões morais que impactam todos à sua volta. As interações com Peach, Collie e Art funcionam como espelhos das pressões humanas universais, mostrando como estruturas sociais, regras e punições externas ecoam no íntimo do indivíduo. A trajetória de Ray, embora extrema, ressoa com a experiência contemporânea de sociedades submetidas a crises, onde limites físicos e éticos são constantemente testados. A sombra de Ray se manifesta de maneira brutal e silenciosa. A violência, o medo da morte e o desejo de vingança brotam em sua mente, provocando rupturas internas e conflitos contínuos. Seu impulso de desejar uma arma para confrontar o Major, reflexo do trauma causado pela execução do pai, demonstra como a sombra pode se infiltrar em decisões vitais, tornando cada passo tanto um ato de sobrevivência quanto de confronto com seus próprios limites morais. A falha em integrar plenamente essa parte de si cria bloqueios emocionais que se expressam em momentos de hesitação, culpa e medo de trair aliados, intensificando o desgaste psicológico e físico durante a marcha interminável. A trajetória de Ray encontra uma ressonância simbólica no mito de Maui, o semideus polinésio que superou obstáculos impossíveis e desafiou limites humanos para transformar o mundo ao seu redor. Assim como Maui enfrenta forças naturais e sobrenaturais, Ray enfrenta o sistema totalitário e os próprios limites do corpo e da mente, usando coragem, astúcia e resistência para desafiar a morte e a injustiça. O mito amplifica a compreensão do percurso interior de Ray. Cada passo, cada decisão e cada perda funcionam como ritos de passagem, ritualizando o conflito entre desejo pessoal e dever coletivo, entre vingança e sobrevivência. Se a resistência é o que nos define, em que ponto o esforço extremo deixa de ser coragem e se transforma em autoaniquilação? Agora que entendemos o conflito psíquico, veremos como ele se transforma em destino na história. A câmera desliza lentamente sobre a linha de partida próxima à fronteira com o Canadá, captando cada centímetro do terreno árido e agitado enquanto o vento sussurra com pressa entre árvores retorcidas e sombras inquietas. O solo parece pulsar. O ar comprimido e sufocante empurra os jovens para frente, como se a própria terra os quisesse afastados. Ray Garrett sente o peso de cada passo e a pressão silenciosa da multidão que observa, enquanto Ginny o abraça com uma súplica muda, seu olhar implorando por desistência. Cada respiração de Ray é uma batalha contra o cansaço que insiste em engolir sua determinação, mas ele avança, consciente do olhar vigilante do Major, que observa com olhos frios e calculistas. Enquanto os quilômetros se acumulam, o grupo enfrenta a dor física e o desespero psicológico, e a câmera acompanha de perto os pés inchados, os músculos rígidos e os corpos que tremem. Collie, Art, Stebbins e Peach caminham lado a lado com Ray, cada um carregando seu medo e esperança.
O vento parece zumbir palavras de ameaça, e as árvores retêm o som de passos e suspiros, pressionando-os a continuar. Os primeiros a ceder, Curlin e Rank, se tornam lembranças silenciosas de que a queda é imediata e mortal, e a culpa ecoa nos que seguem. Cada gesto e olhar revela pactos e pequenas alianças, enquanto o mundo ao redor reage, sufocante, como um organismo vivo que avalia cada decisão. Conforme o grupo avança por planícies e estradas vazias, a exaustão torna-se quase tangível e a câmera captura os momentos em que o chão parece lutar contra seus passos, vibrando com tensão. A proximidade de Stebbins, Arts e Collie cria uma rede frágil de apoio, enquanto as sombras das árvores e prédios abandonados se curvam e avançam, acompanhando cada respiração, cada vacilo. A tensão cresce quando Hank delira e é eliminado, e Barkovich se despedaça sob a própria culpa. O silêncio dos mortos acompanha o grupo, transformando o ambiente em um observador consciente, opressor, que registra o sofrimento sem interrupção. A câmera desliza com suavidade, mas implacável pelas ruas de Freeport, captando Ray avistando Ginny novamente. O medo e o amor se entrelaçam em seu peito, enquanto ele corre para ela, sentindo a presença quase tangível da cidade reagindo a cada gesto. Prédios que parecem se inclinar, ruas que se estreitam e o vento que empurra com intenção própria. Collie comete seu último ato de desespero, Ad sucumbe à hemorragia e Stebbins revela sua ligação com o Major, deixando Ray e Pete como os últimos. A pressão silenciosa do mundo ao redor parece palpitar com cada passo, testemunhando a tensão da última escolha e amplificando a sensação de isolamento absoluto. A câmera acompanha em plano contínuo o momento final da longa caminhada, captando a multidão silenciosa e os rostos tensos, enquanto Pete se senta e Ray tenta se manter firme. O ar vibra, pesado e denso, e as ruas parecem observar com olhos invisíveis. Ray é executado pelo Major e a câmera registra o impacto do silêncio que se segue, os sons da cidade se retraindo, os prédios se fechando sobre si mesmos. Quando Pete realiza o desejo de Ray, eliminando o Major, o ambiente reage com um movimento sutil e ameaçador, como se a própria cidade respirasse em antecipação. E então, tudo retorna a um silêncio pesado e absoluto. A marcha continua, agora apenas com Pete, caminhando em direção a um vazio que parece pulsar com histórias não contadas. O que resta de humanidade quando a sobrevivência se torna espetáculo e o desejo de justiça se transforma em repetição inevitável? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.